Compartilhar aqui a tela. Eu não sou muito boa no mexer aqui nesse zoom, não. Viu? Sou Tá? acostuma, Aperta o acos- botão verde escrito Share, que tem embaixo aí da sua tela. Aperta eu tô aí. vendo aqui as janelas. Aí você clica duas vezes na janela que você quer, ou na janela geral, que tem tudo, que aí tudo que você fizer, obviamente a gente vai ver. Mas você clica ou Uhum, na janela geral ou na janela que você abriu a apresentação. Clica duas vezes nela. é isso aqui. Pronto. Que menina danada, viu? Show. Agora tá, tá vendo Preciso- a tela em formato de slide? Não, aí você só precisa ir lá de novo no Ah, seu. aqui o meu já tá. Eu já tô vendo como slide. Aí por Então, você isso. compartilhou uma outra tela, mas vai lá de novo no PowerPoint, ou então cancela essa apresentação. Então, se você quiser, eu paro aqui de novo para você. Eu vou parar essa. Faz de novo aí. Voltou aí para vocês? Ainda não, deve estar voltando. Você apertou o botãozinho verde de novo. Aperta o Deixa eu botãozinho voltar para verde. você. Espera aí. Aperta o botãozinho verde e compartilha de novo sua tela. Sim, tô vendo aqui, ó. Verde, janela. Quando você clica no botãozinho verde, aparece uma. Ah, agora eu acho que foi. Deixa eu ver aqui. VG. Tá, agora você vai nessa mesma tela que você está aí, que está aparecendo os slidezinhos do lado esquerdo da sua tela, não é isso? Aí você Não, tem. quando eu só ouço sua voz Não, e não. aí Não. e eu vejo a minha apresentação para mim. Tá. Então vamos fazer o Eu seguinte, ó. voltei aqui agora para Pronto, aí nessa tela aí agora que você está, lá você embaixo, estar aperta compartilhando a aquele. tela. Não, nesse lugar onde você está passando o mouse aí, ali embaixo tem aquele. Uma tacinha, parecendo uma taça no seu lado direito embaixo no PowerPoint. Aí você Mas aperta é aí essa taça é a taça do da para você apresentação de expandir a slide. tela. É isso, você clicou nela aí, clica aí, pronto. Pronto, Cliquei. cliquei. Foi? Peraí, que ela deve estar abrindo. Só um minutinho. Eu acho que ela abriu para você em outra tela, não foi? Espera aí, então deixa eu voltar aqui. Interessante, você clicou e ela não abriu. Ela é engraçada que ela abre para mim. Eu já sei o que é Eu que. consigo ver. Pronto, então vamos lá. Deixa eu vou Eu vou fazer voltar o aqui, seguinte, ó. interromper. Vou Pronto. voltar aqui tela, Agora, quando você clicar, janela, pronto, aqui, pronto, dê dois compartilhar. cliques. Pronto, perfeito. Vamos lá. Lembrando, não vejo mais vocês, eu vejo agora a tela, tá? Aí Só quando parou. Será que parou, fui eu? eu não fiz Parou. nada. Fui eu, talvez tenha sido eu, me perdoe. Clica de novo no verde. Eu não fiz nada, não, mas eu acho que pode ter sido, né? Eu estou até assumindo culpa sem ter. Vamos lá. Janela. Consegue Perfeito. ver? Vamos seguir. Perfeito. Perfeito? Uhum. Pronto, vou seguir aqui mais um slide, como vocês já estão vendo aí, que nós iremos falar hoje da Sul América Saúde. Sobre a Sul América, nós trazemos hoje que a Sul América é uma companhia de mais de 125 anos, né? Que dedica a entrega, de fato, a saúde integrada para mais de 7 milhões de clientes, né? Pelos produtos e serviços dela, como odonto, vida, previdência, enfim. Então, a companhia, é, hoje, ela, de fato, tem um estímulo, né? Quando a gente fala em ofertar o produto Sul América para os nossos clientes. Então, a companhia ela tem como missão a melhora, né, da vida das pessoas, oferecendo apoio, segurança e autonomia. Então, quando você traz para o seu cliente, né, a Sul América hoje, ela por si, ela já se vende de fato, porque ela é de Ed, considerar. Oi? deixou de compartilhar a tela. Deixou? Uhum. Nossa, eu não mexi em nada. Hum. Volta.
Vocês estão vendo aí agora? Ainda não. E agora? Também não. Se for o caso, Márcio, eu poderia ver a possibilidade de te enviar, porque eu não sei. Deixa eu voltar. Compartilhar. A gente teve problemas, é isso, com a tela? Acho que sim. Ah, Parece que voltou. Vejam aí Voltou agora. agora aí. ok. No lugar. Voltou? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Voltou. inovadores. Bom dia, Ramon. Estão me ouvindo aí, né? Sim. Conseguiu? Agora vocês que vão me dizer, porque eu tô conseguindo Perfeito. ver. Tá Pronto. Tá perfeito. Aqui Tô sim. está vendo funcionando tudo. perfeito. Pronto, perfeito. Então, quando vocês ofertam hoje a Sul América, de fato ela já se vende por si só, porque ela se mantém, né, no, a sua comercialização, a gente não tem queixas nem problemas com a Sul América de fato. Então, ela tem aí os seus 120 anos de atuação. Então, ela de fato é a maior do grupo seguradora, né, independente do Brasil. Então, sempre preocupadas em transmitir a nova missão, visão e valores para os nossos funcionários, corretores, clientes e parceiros. Tá? Então, eu trouxe essa prévia para vocês entenderem um pouco mais sobre a Sul América. Vamos falar sobre as tabelas de vendas que nós temos hoje. Nós temos 3 tabelas de vendas no nosso material, tá? Ed, deixa eu Oi. te fazer um pedido. Desculpa te interromper mais uma vez. Eu sei que você está com a apresentação toda prontinha. É porque, e queria pedir desculpas aos inovadores também. A gente está com uma turma que ela é um pouco heterogênea, ou seja, tem gente que sabe muito e tem Uhum, gente que não sabe muito. Então, era que eu queria lhe pedir. Exatamente a lógica que você está fazendo. Você falou sobre a Sul América, isso é importante, porque às vezes a gente vai vender e não sabe para o cliente quantos anos tem a Sul América, não diz isso para o cliente. Então, assim, uhum, queria que você, dentro dessas possibilidades, fosse o mais didática possível. Porque, imaginando, por exemplo, que alguém que nunca assistiu esse treinamento, quando vê falar de Anaprolier 0001, vai dizer: Meu Deus, isso é nome de remédio? O que é isso? Então, eu queria só que você tivesse esse cuidado de trazer aí, traduzir da melhor forma, a forma com mais leveza aí, todas essas informações, tá certo? Porque a gente tem perfeito. aí, e aí eu peço desculpas aos inovadores, porque tem gente aí que sabe tudo, mas tem algumas pessoas que ainda também estão aprendendo sobre esse negócio. Fica tranquilo, Márcio, e assim, a qualquer momento também os corretores, ou no final, pode, caso não tenham entendido também, pode nos abordar, mas é só para, de fato, eu vou precisar fazer essa desmistificação, né, das nossas tabelas, porque quando o nosso vendedor, o corretor, ele acessa o tabela de vendas no Quali Vendas, e aí eu já trago uma ressalva para vocês que ontem mesmo eu estava em uma determinada corretora e ela não estava com a tabela atualizada do PME ampla. E aí aí eu falei assim, não, mas você pegou essa tabela aonde? Aí ela deu, né, o site, eu falei assim, não, é sempre importante também você verificar no tabela de vendas da Qualicorp, porque de fato é o nosso site, né? É o nosso sistema, de fato, com a relevância e atualizações na ponta. Então, assim, quando hoje o corretor ele vai buscar as nossas tabelas e ele colocar, depender do filtro que ele coloque lá no sistema, ele vai dizer assim, como assim 3 tabelas do Sul América? Então, aí eu vou iniciar e vou falar, né, sobre o que é a Naprolier, seja 001, 002 e as tabelas fechadas, tá bom? Então, voltando, nós temos 3 tabelas no produto Sul América, onde é a primeira, a Naprolier 001, a Naprolier 002
e as entidades e as demais entidades que a gente chama de entidades fechadas. Na Anaprolie 001, é uma entidade de classe, tá, para profissionais liberais, que nos slides à frente também eu vou trazer para vocês de uma forma mais detalhada, tá? Mas no Anaprolie 001, que é uma entidade de classe, os planos coletivos por adesão, também só para vocês entenderem, nós atuamos, o que caracteriza, né, os produtos coletivos por adesão é o cliente estar associado a uma entidade de classe. Então, a depender da segmentação dele profissional ou estudantil, ele é possível aderir ao plano. Então, o cliente no plano adesão, ele precisa estar associado. Então, isso depende muito da sua profissão. Então, de uma forma bem simples, eu como advogada, a exemplo, formada em advocacia, eu preciso me associar a uma entidade voltada para advogados. E com o tempo, você corretor que ainda é novo, né? E as meninas estão aí também para dar o suporte a vocês, tem uma entidade específica para advogados, mesmo às vezes ele não tendo a OAB, um exemplo. Tá? Então, na Anaprolie 001, existe uma relação de profissionais, né, de categorias profissionais, a qual você pode colocar o seu cliente como titular do benefício. Na 002, já existe uma outra relação de profissionais, né, também, que são profissionais liberais, mas aí a gente vem a diferença de preço, seja da 001, da 002 e das demais entidades, por isso que eu trouxe ela aqui para vocês, que na Anaprolie 001 existe um valor de tabela, na 002 é um valor de 12% menor do que a 001, e nas demais entidades, que são as entidades fechadas, por isso que a corzinha é até diferente, é um azul mais escuro, chega até 35% mais barato do que da entidade de profissionais liberais na Prolie 001. Na Anaprolie 001, a elegibilidade de profissionais, eu trouxe aqui uma relação para vocês, tá? Onde vocês podem colocar arquitetos, sendo que também a gente tem entidades fechadas para alguns profissionais que têm essa relação aqui, tá? Então, vocês vão precisar em algum momento consultar o material também para poder ofertar o melhor para o seu cliente. Então, por isso que eu digo, sempre é interessante vocês acessarem o tabela de vendas e fazer o estudo mesmo dos materiais, tá? Então, Entendi. Oi? Desculpa. Só para facilitar ainda mais, que bacana essa explicação. Primeiro, parabéns, viu? Foi bom realmente você ter segmentado desse jeito, fica uma confusão. Então, na Anaprolie 001, eu vi você falando sobre os descontos, eu achei super bacana. A Anaprolie 001, ela é uma entidade que ela agrega muitas classes de profissionais. Eu Isso, posso considerar ela como a 001 como uma entidade aberta? é, isso mesmo. Pronto, Tanto a zero zero perfeito. um quanto a 002 são entidades abertas. Pronto, a 002 é aberta. Só para Uhum, quem não, assim, não, porventura não entendeu o que é aberta, né? Como a entidade é uma uhum, entidade que tem uma classe muito maior de pessoas que estão sendo contempladas nessa entidade, a gente chama de entidade aberta e, no geral, ela tem valores um pouco mais caros, ok? Então, é isso isso mesmo. mesmo, perfeito. É, Quando eu vou, a 001 e a 002 são abertas, perfeito? correto. Só que você disse que a 002 ela tem cerca de 12%, ela é mais barata 12% do que a 001, é isso? Corretamente. Tá, ela é 12%. Então, E por que ela isso. é 12%? Não, porque ela é 12% não. Por que ela é mais barata do que a 001? Olha, quando eles fizeram a segmentação de separar as profissões, né, eles fizeram um estudo que muitas das vezes a gente não, no comercial acaba não participando, porque por mim todo mundo entraria nas demais entidades com os 35% mais barato. Mas eles entendem que acaba tendo um risco menor, né? E a questão da rotatividade do cliente, às vezes, na carteira.
Então, às vezes, existe uma probabilidade maior dos profissionais que estão relacionados lá na 001 permanecer por um tempo, às vezes, menor na carteira do que nas outras profissões, nas outras entidades de classe. Entendi. Então, a Então, é uma forma Anaproleza mesmo de podemos dizer assim, um seguro, né, para a operadora, é uma uma estratégia estratégia. de gestão, perfeito. Agora, eu vi então que certamente você vai mostrar quem são, não precisa mostrar agora não, é só uma outra coisa que eu queria te dizer. Eu vi que você vai mostrar também quem são as classes de profissionais que vão poder entrar na Prole 002, não é isso? Eu acho que deve ser um Corretamente. slide. Tá, mas antes de você me passar para esse slide, volta aí. Eu percebi uma coisa que talvez eu esteja equivocado, mas eu acho que talvez tenha coerência. A tabela que tem 35% de desconto, ela é um azul mais escuro e certamente ela Isso. contempla só entidades fechadas, é isso? Sim, isso mesmo. Pronto. Então, isso já é um indicador gráfico, né, para o corretor, né? O corretor já tem como identificar pela cor da tabela que trata-se de uma entidade fechada. E por ser uma Isso. entidade fechada, o valor geralmente é mais barato. Aí você vai entender, mas por que mais barato? Ora, eu tenho um nível de seleção de risco maior, eu sei que não vai entrar qualquer pessoa, vão entrar as pessoas, por exemplo, eu vou dar exemplo de entidade fechada, médicos. Tem alguém, inclusive, perguntando aí, Jamília Xavier, qual que é a diferença de fechada e aberta? Explico agora. Uhum. Por exemplo, eu vou dar exemplo na prática de entidades fechadas, e aí, se eu estiver errado aí, você me corrige. Certo. Então, vamos lá. Uma entidade exclusiva de médicos, ela certamente é uma entidade fechada. Eu tenho uma entidade de advogados, exclusivamente advogados. Ela, no geral, é uma entidade fechada. Eu tenho Isso. uma entidade de Conselho Regional de Administração. Só entram administradores. Talvez seja uma entidade também fechada. Agora, eu tenho uma entidade como a Naprolier, que ela agrega gestor de seguros, técnico em contabilidade, arquiteto, enfim, jardineiro, seja lá quem for, e Ed já vai mostrar aí, fonoaudiólogos, geólogos, profissionais da área de gestão comercial, gestão financeira, gestão hospitalar, pessoal da hotelaria, Até técnicos também, vale, isso, né? técnico de contabilidade, técnico de enfermagem, eu trabalho com rede de telecomunicações, químicos, enfim. Essa é uma entidade mais aberta. E por ser mais aberta, o valor dela é mais caro, ela agrega mais profissões, mas o valor dela é um pouco mais caro pelo risco que tem para essa Isso. pólice. Então, Ed, foi bem bacana. Então, a gente já sabe que a gente tem a Anaprole 001, que agrega um monte de profissionais. Depois a gente tem a Anaprole 002, que é 12% mais barato e que agrega aí um- uma outra gama de profissionais que a Diane já vai mostrar. Olha, e É. aí o detalhe, Jamile, que perguntou, volta só na 002 ainda, Ed. Jamile perguntou, mas o que é uma entidade fechada e entidade aberta? E eu comecei falando de médicos, mas entenda, essa na Prolier, ela aceita médico, dentista, bacharel em direito, Uhum. engenheiro, administrador, ela aceita todo mundo. Por isso que ela é só 12% mais barata, porque ela não é entidade fechada exclusiva para médicos, ou Isso. fechada exclusiva para dentistas ou para farmacêuticos, ok? Então, por isso que ela é só 12%. E por fim, a Edjane certamente vai mostrar aí as demais entidades que vêm aí que tem esse desconto aí de 35% por ser uma entidade considerada fechada. Eu peço desculpas, viu, Ed? Porque assim, eu achei isso Não, muito você está bacana. contribuindo muito. Eu Aqui é achei uma que. parceria, Joia. Eu achei que tá? as pessoas. Eu vejo vez por outra aqui a gente com essa dificuldade, e aí foi bom você ter trazido aí esses esclarecimentos, porque eu tenho certeza. Jamile, se não ficou claro, não tem problema. Bota aí que a gente desenvolve aqui uma É. forma de tentar Que, esclarecer melhor. de fato, o leque, né, no 001 para o 002. Agora sim, a gente também, nós como comercial, vocês corretores, os executivos, o que vocês passam para a gente também, olha, seria interessante agregar tal entidade, seja na 002 ou na 001, a gente também sobe o assunto e tenta as tratativas junto à operadora, tá?
Então, nada aqui, eu posso estar falando tudo isso aqui, quando terminar o treinamento, eu chegar para a Márcia e dizer, ih, Márcia, olha só que foi, incluímos tal entidade, tal profissional na entidade fechada. Então, a gente também está aberto a essas negociações junto, na verdade, a operadora, ela se mostra também muito ouvinte, né, para que a gente possa estar ali partilhando para eles o que vocês nos trouxerem como inputs, tá? Então, aqui falando sobre a 002, como o Márcio muito bem pontuou, nós temos uma relação também de profissionais, e aí a gente vem, ele vem se estreita um pouco mais, mas a gente ainda vem ver a parte, né, dos pedagogos, psicólogos, então também há uma possibilidade grande aí em vendas de colocar o seu cliente numa tabela com 12% mais barato. Essas filiações ela também através do Qualivendas, sendo que as meninas aí, Fernanda, Jamile, tem uma probabilidade maior, né, de fala e tal, porque elas já lidam muito mais com isso. No caso das demais entidades, né, a gente também tem aqui a relação, sendo que eu posso até abrir, deixa eu só ver uma coisa aqui, que a gente tem os profissionais na educação física, mas também tem no material de vendas, exatamente o que eu estou falando aqui, tem lá no Qualivendas, tá, gente? Então, quando a gente fala dos profissionais, dos servidores públicos, temos a entidade para servidor dentro da tabela fechada, juiz federal, magistrado, o médico. Então, se você tem um médico, mesmo tendo a possibilidade dele vir para o 002, mas é mais interessante você apresentar, né, para o seu cliente, você pode até ganhar mais como corretor, mas para o seu cliente, que a gente sempre pensa no cliente, é mais interessante ele vir para essa que está com um valor mais barato, que é a entidade fechada, tá? Que aí ele entra pela AMB. Para servidores públicos também, defensor público e procurador da República, profissional, né, de biomedicina, que está aí um leque muito, muito bom hoje. Profissional da educação física, psicólogo, servidor e engenheiro profissional do CREA. Então, hoje, essa relação, quando a gente fala das entidades fechadas, essas associações, ela também, muitas das vezes, ela é direto com a entidade, tá? Então, normalmente o cliente até já sabe que uma vez ele mede, mesmo com o CRM dele, mas ele tem lá como se associar à MB, se for para ele interessante pagar, que é um pagamento anual, ele consegue entrar. Caso não, aí você oferta ele pela Anaprolie, que só vai ser R$ 10, né, que vem acrescido no boleto dele. Então, também é uma possibilidade. Vai que esse médico não queira, né, estar associado, porque existe um custo para ele, aí você também pode ofertar ele no 002, tá? As principais características quando a gente fala dos nossos produtos, né? Porque a gente tem alguns produtos dentro do Sul América. E a gente vai iniciar falando sobre o Direto Nacional e o Direto Salvador, tá? As principais características do produto. A sua acomodação, seja ele no Direto Nacional ou no Direto Salvador, essa acomodação ela é coletiva, que é a enfermaria, ou individual, que é apartamento. Uma vez que esse cliente ele tem a necessidade, né, de uma internação, ele estará nessas acomodações. Sendo que nós temos hospitais aqui em Salvador, que quando o cliente ele já entra, mesmo na emergência, ele já fica ali em um quarto acomodado, né? Mas isso vai de hospitais de fato. A acomodação mesmo é uma vez que o cliente ele esteja internado. Abrangência de atendimento. Então, esse cliente ele realizou a contratação, vamos supor, aqui na Bahia, né, no Direto Nacional, e a abrangência dele de atendimento é nacional. Então, se ele tiver em outro estado, ele vai ter o atendimento total, seja urgência, emergência, internação ou eletivo. Já no Direto Salvador, é por grupo de municípios. Então, existe aí uma limitação de atendimento eletivo. Tá? Então, o atendimento dele é dentro do estado que ele contratou. Então, dentro do estado que ele contratou, ele vai ter o atendimento, fora desse estado é urgência e emergência.
O reembolso, atua com reembolso também, tanto os dos produtos. A comercialização, né, onde eu posso comercializar, onde eu posso vender, que é diferente do atendimento, da abrangência de atendimento. Então, o cliente, ele precisa residir, tá? No caso do Direto Nacional, na capital ou interior. Em Salvador, no Direto Salvador, existe uma relação dos grupos de municípios que esse cliente ele consegue ter essa comercialização, né? Ele, um exemplo, Camaçari. Então, existe uma relação que eu posso até pegar aqui, que eu acabei não colocando no material, porque eu falei assim, não, num momento ele pode consultar, tá? Mas no final eu posso aqui passar para vocês também, tá bom? A coparticipação, seja o Direto Nacional ou Salvador, é com Coparte. As entidades são entidades fechadas para a comercialização do direto, seja Salvador ou Nacional. As tabelas, nós temos os tipos de tabela titular, você pode vender somente para um titular, ele vai ter uma precificação. Titular mais um dependente, existe uma outra precificação. E o titular o titular mais dois ou mais dependentes, também existe uma outra precificação. Então, se você corretor colocar mais de um dependente, né, dentro do plano, então existe um ganho nisso também, que é um diferencial da Sul América, tá? Não sei se vocês sabiam, mas fiquem sabendo. E na descrição da tabela também, no final, eu mostro para vocês que é também de fácil entendimento. Quando você tem aí um cliente, só vai entrar o titular, existe um preço. Vai ter um titular com mais um dependente, aí já é um preço um pouco menor. Titular mais dois ou mais dependentes, e aí esse valor ele cai também. Eu não trouxe em porcentagem como eu fiz no Ana Proli, mas acho que eu já vou colocar isso aqui como vou agregar isso no material. Acho que fica interessante. Ed, Oi. antes de você pular essa tela, eu queria propor aqui, vai ganhar um almoço, um jantar de luxo no Sorro, na Marina aqui. Eita! Eu vou responder, pode ser por áudio ou no chat. Vai ganhar, é importante dizer que pago por quem ganhar. Pago por quem ganhar. Por que a gente tem aí nesse produto a informação de entidades escrito fechada e fechada? Alguém já sabe responder? Olá, hein, gente? Tá valendo um jantar. Olha só, quero ser convidada, hein? Importante dizer que vai ser pago por quem acertar. Será Bom, pago? quem acertar, paga o jantar. Ó, galera, tô fora, tá vendo? Todo Tô mundo. fora. Pronto, olha. Verusca respondeu aqui. Verusca, você é 10. Eu adoraria poder lhe pagar já esse jantar, mas em breve mas você ganhou um brinde, viu? Eu não sei o que é ainda, mas você ganhou por ter respondido. Vamos lá. Ed, eu fiz questão de parar aqui porque algumas pessoas vão ficar meio sem entender o porquê. Significa dizer que o produto, Ediane fez aquele esclarecimento sobre a Anaprole 1, Anaprole 2, Anaprole, enfim, porque isso é uma dúvida geral quando a gente fala do produto Blue, Ampla, seja lá como for. Uhum. Mas no produto Sul América, a gente só consegue vender para as entidades fechadas, para a tabela azul escura que eu sinalizei lá, correto, Ed? Então é O por produto isso que direto. Os aqui, diretos. isso, por isso que nos produtos diretos, Nacional e Direto Salvador, a gente só pode comercializar com aquela última tabela que a gente colocou lá e que é 35% mais em conta do que as outras duas, certo? Então, eu só posso comercializar o produto Direto Nacional e Direto Salvador para os produtos de entidade fechada. Beleza? Então é por isso que só tem, porque as pessoas não entenderam, mas só fechada, mas a gente não acabou de falar de entidade aberta aqui também, a na Prole 1, a na Prole 2, porque não pode, porque esses dois produtos a gente só pode dar à Sul América, a gente só pode comercializar com as tabelas fechadas, entidades fechadas. Correto. Pronto. Vamos seguir.
Aí agora vamos falar sobre as principais características nos produtos especial 100 e executivo. Então, no primeiro momento, uai, o meu, no primeiro momento nós falamos sobre as características do direto nacional e direto Salvador, e ainda temos outros produtos dentro da grade Sul-América, que nós temos o especial 100 e o executivo. Sendo que em outros estados também, gente, a gente ainda tem outros produtos. A gente ainda tem o clássico dentro do. Talvez alguém fale aqui, em algum slide apareça, mas a comercialização é só em São Paulo, tá? Então, aqui na Bahia, a gente não comercializa, nós não estamos comercializando no momento o clássico, tá? A gente está comercializando direto nacional, direto Salvador, especial 100 e o executivo, tá? Então, quando a gente fala das características do especial 100 e do executivo, na acomodação só é apartamento, só temos a comercialização individual. A abrangência também nesses dois produtos é de uma abrangência nacional, também com coparticipação nos dois produtos, tem a prática também do reembolso. A comercialização, ela pode ser feita tanto na capital e interiores. A tabela, nós também temos para titular, titular mais dependentes, titular mais um dependente ou mais dois dependentes e mais. Então, é muito parecido também com o direto, tá? Sendo que só tem a questão, quando a gente fala da abrangência geográfica e a sua comercialização e acomodação, tá? Quer pontuar alguma coisa, Márcio? Ou seguimos? Não, tá tranquilo, tá ótimo. Você foi 10 aí. É, temos a área de comercialização, mas aqui eu não vou me ater porque isso a gente pega no material mesmo, é muita coisa. Os diferenciais dos produtos, né? Então a gente vai falar um pouquinho para que você tenha realmente como diferencial para você ofertar para seu cliente, tá? Desse produto. Então, todos os planos, seja ele no direto ou no especial 100 ou no executivo, vem o benefício odontológico, tá? Que é o seguro odontológico Odonto Mais. Então, esse cliente, ele consegue ter esse diferencial mesmo de ter, além de contratar um plano de saúde, ele também contrata o plano odontológico, tá? Então, qual seria, né, essa segmentação também, né, assistencial odontológica? Essa abrangência, ela é uma abrangência nacional, tá? Tem a tela também, o médico na tela também para todos os planos. E essa cobertura também é o atendimento que vem através do rol, mesmo do que a ANS rege, então ele tem a cobertura odontológica, então é assim, só ganhos para o seu cliente também como diferencial, tá? Só de tirar uma dúvida. Referente ao médico na tela, tem cobrança de coparticipação? Não, não tem cobrança de coparticipação, Pronto, obrigada. de nada. Para os planos direto, primeiro a gente pontuou para todos os planos, tá? Aí agora a gente faz a separação, tá? É, para os planos direto, o atendimento de urgência e emergência fora da abrangência geográfica do plano contratado. Então, como eu trouxe para vocês na parte de área, né, de atuação, de atendimento desse cliente, então, mesmo nos planos direto, o cliente fora do estado, né, da região contratada, esse atendimento ele acontece de urgência e emergência. Os planos especial e executivo, aí a gente vem um leque maior, né, de benefícios e diferencial também que você pode ofertar para o seu cliente. A assistência 24 horas, né, a cobertura no Brasil. Então, a gente tem
a remoção do beneficiário, o retorno de acompanhantes, que em algum momento que esse cliente ele precise, né, de um acompanhante para um tipo de atendimento, ou ele precisa, vamos dizer que é um idoso, ou até mesmo na faixa etária normal, mas ele precisa ter alguém que o acompanhe. Então, a operadora ela faz essa análise e autorização, né, do retorno, muitas vezes, desse acompanhante. Acompanhante em caso de hospitalização do beneficiário por período superior a 5 dias. Hospedagem do acompanhante também, né, tem essa assistência. O prolongamento de, da estada, né, desse acompanhante, a remoção em caso de falecimento do beneficiário. Então, em algum momento que o beneficiário ele esteja em algum estado ou algum local, né, existe também essa possibilidade de remoção. O retorno antecipado do beneficiário ao seu domicílio. Então, às vezes isso acontece, né, como a gente teve em Santa Catarina, né, enfim, a depender ali precisa, claro, né, de toda uma verificação da operadora para esses atendimentos, esses diferenciais, eles de fato serem atendidos, né? O retorno antecipado do beneficiário ao seu domicílio, a recuperação de bagagem também. Então, vai que você lá programou uma viagem e aí essa bagagem ela se perde, e então existe também a ação de vocês poderem acionar. É como se realmente fosse um seguro viagem, às vezes ele não contrata, mas ele, uma vez tendo o plano Sul América no especial e no executivo, ele tem esse benefício, né, de recuperar a sua bagagem. Então, existe ali uma estimativa, às vezes, de um valor para que também seja reembolsado, ele tenha a recuperação disso. Um motorista substituto também no Brasil. Então, várias possibilidades dentro, né, do plano. Uma vez ele contratando um plano de saúde, ele também tem outros benefícios. Então, isso agrega e muito quando você oferta o plano Sul América. Aí temos outros diferenciais para também plano especial executivo, quando a gente fala de reembolso no exterior. Então, é garantido o reembolso, né, das despesas médicas e hospitalares cobertas realizadas no exterior, né, de acordo com o múltiplo de tabela Sul-América. Tem limitado aos custos médicos praticados pelos hospitais, né, contratantes na rede referenciada do plano. Então, existe também essa possibilidade de reembolso, mesmo eles estando fora. O reembolso das despesas médicas hospitalares comprovadamente pagas. Então, às vezes, você vai lá, antecipa esse valor, paga no exterior, traz as notas tudo certinho, né? Faz, na verdade, o encaminhamento hoje através, né, de e-mails e pelo aplicativo. Então, só é fazer o encaminhamento. Então, existe também esse reembolso, né, de despesas médicas hospitalares. Serão feitas em moeda corrente nacional, para conversão, né, ser realizada a taxa de câmbio oficial de vendas vigente na data da quitação do atendimento realizado. Então, se ele pagou lá, né, em dólar, né, vamos dizer, então a conversão, tá, a ser realizada. Nos planos executivo, aí a gente vem a assistência médica, assistência 24 horas de cobertura no exterior, onde ficam acrescido para o atendimento no exterior os serviços a seguir. O retorno do exterior de filhos menores de 14 anos, né? Adiantamento para as despesas médicas e hospitalares. Então, além de esse retorno do exterior desse filho, há uma possibilidade também de adiantar as despesas médicas, né, no exterior. Então, ele faz lá uma estimativa e faz a solicitação antecipada. Isso também é possível dentro do plano executivo das despesas médicas hospitalares do exterior, adiantamento para prestação
de fiança ou caução penal, mas assim, isso é visto direitinho, né? Porque às vezes pode ter alguma situação e ele precisar dessa fiança, mas claro, isso é super analisado de uma forma muito criteriosa, tá? Para que esse cliente ele tenha esse benefício. Orientação em caso de perda de documentos também. Então, todos os serviços prestados no Brasil serão também prestados no exterior, exceto o motorista substituto. Então, tudo que esse cliente ele tem de benefício, de serviço aqui no Brasil, esse cliente também tem no exterior, seja de internação, seja de procedimentos que ele precisa realizar, ele vai ter todo o atendimento, uma vez ele estando no plano executivo. Então, vai que ele passe um período de estudo, às vezes, né, fora, ele não contrata um plano lá, enfim, também nem sei como é que acontece lá para a pessoa ter um plano, né, quando ele só vai por um certo período, seja de estudo, né, o passeio, mas esse cliente ele tem todo o atendimento no exterior, uma vez que ele estivesse aqui no Brasil, tá? Então, assim, esses clientes, de fato, os clientes que optam para o produto Sul América são clientes de fato que terão diferenciais dentro do produto. Então, isso agrega e muito ao produto. Tem os benefícios opcionais, tá? Então, os benefícios que eu trouxe aqui anteriormente para vocês é o que já está agregado no plano do cliente, uma vez ele contratando. E o opcional hoje, nós temos o benefício do eFarma, que é um programa, né, de medicamentos que a gente tem em boa parte dos nossos produtos hoje, sendo que no Sul América ele tem um subsídio um pouco maior do que nos outros produtos, que é um subsídio de R$ 150 e um valor, né, que esse cliente vem no boleto dele, vem acrescido no boleto dele, é um valor de R$ 26,90 mensal. Então, uma vez ele fazendo a utilização, ele vem essa cobrança de R$ 26, ou não, ele fazendo a utilização ou não, a cobrança, ela acontece, tá? É um programa muito benéfico, um programa realmente que tem feito também a diferença, porque a gente já está vendo aí muitas pessoas realmente elas fazem usos recorrentes de medicações, tá? E aí você depois, uma vez esse cliente, ele optando, ele pode baixar, né, o aplicativo e ele consegue ver lá a rede de farmácias que ele tem também a possibilidade, tá? Eu preciso só trazer que não é acumulativo, tá? Esse programa, ele garante o subsídio mensal, porém ele não é acumulativo, tá bom? E os medicamentos, eles são genéricos e marcas tajadas. Regras comerciais. Nas regras comerciais, nós temos aí a idade máxima para a adesão. Então, hoje o seu cliente, ele com a idade até de 65 anos, 11 meses e 29 dias, ele pode aderir ao plano. Assim também, para fins de redução de carência, ele também obedece essa mesma faixa etária de 65 anos, 11 meses e 29 dias. Eu não coloquei aqui a idade mínima, né? Mas no momento está sendo 18, a partir dos 18 anos, que é boa parte das entidades de classe, de fato, é quando o indivíduo ele já tem a faixa etária mesmo dos 18 anos, que ele já tem essas, já é filiado, né, já é associado a essas entidades de classe, tá? Então, a idade mínima é 18. Se retornarmos, né, com a entidade estudantil Uni, e aí essa faixa etária ela cai, mas no momento a entidade Uni não está sendo possível a comercialização no produto Sul América, tá? Então, a idade de 18 a 65 anos. E antes que alguém me pergunte, aí eu já falo, já me antecipo, que uma vez esse cliente, ele fazendo 66, 67, enfim, após a vigência,
é um direito adquirido, então ele não perde o plano por ter, né, passado a faixa etária aí. É só realmente uma limitação, né, de idade máxima para ele aderir, para ele entrar. Mas uma vez que ele entrou, aí realmente só há o cancelamento se ele deixar de pagar esse plano ou se o cliente ele não tiver mais interesse em permanecer na operadora. Aí quem pode aderir, né, ao Plano Sul América? Todos os indivíduos vinculados às entidades conveniadas, né, que eu trouxe para vocês nos primeiros slides, né? Então, ele, uma vez ele titular, ele obedecendo, né, a elegibilidade ali, o que ele precisa comprovar que de fato ele é um profissional da saúde, né? De fato ele é um médico, de fato ele é um servidor público. Então, ele fazendo essa comprovação, ele entra no plano como o beneficiário titular. Seus dependentes, quem pode hoje entrar como dependente do benefício Sul América? Cônjuge ou companheiros, filhos solteiros de qualquer idade, filhos inválidos de qualquer idade, enteado solteiro de qualquer idade e menor solteiro sobre tutela. Então, temos algumas operadoras que têm uma limitação de faixa etária, né? No caso da Sul América não tem limitação de faixa etária, porém tem que ser solteiro. Então, em um dado momento, a depender da faixa etária que esse dependente ele entre como dependente do pai ou da mãe, ele precisa muitas vezes apresentar a certidão, né, de nascimento atualizada, tá? É só também uma ressalva para vocês. Então, hoje, essa é a relação dos titulares, do beneficiário titular para aderir ao plano e seus beneficiários. Também trago para vocês. Quem precisa apresentar elegibilidade, comprovação de vínculo com a entidade ou comprovação da sua profissão é o titular, tá? Não o dependente. Então, quem apresenta é o titular. As documentações necessárias, né, do beneficiário titular é o comprovante de vínculo profissional, como eu trouxe para vocês, e a associação junto à entidade de classe, a cópia do RG, cópia do CPF e o comprovante de endereço. Que talvez alguém traga aqui, como assim? Foi devolvido e tal. Gente, a Sul América, ela realmente é, tem muitos critérios quando você fala no comprovante de endereço. Então, assim, a gente até tenta alguns pleitos dentro da Quali, mas, de fato, as nossas áreas, elas precisam fazer certas validações, por mesmo a questão contratual com a operadora e da exigência da operadora. Então, hoje, o que vocês podem apresentar de comprovante de endereço? Água, né, gás, internet, luz, telefone fixo, não é telefone celular, TV por assinatura, contrato de locação ou declaração a próprio punho, que antes nós não estávamos aceitando, né, o contrato de locação, pelo menos de 90 dias, assim, precisa. A gente não estava aceitando, mas agora eles abriram essa possibilidade. Declaração de próprio punho, né, e ambos confirma reconhecida, quando às vezes ele mora, às vezes com algum parente ou algo assim, tá? Então precisa ter essa firma reconhecida e a declaração. As coparticipação. Eu deixei aqui o clássico, mas sabendo que na Bahia nós não temos o produto clássico comercializando, nem o especial mais. É os direto e especial sem executivo, tá? Mas eu deixei ainda aqui assim no material. Então, hoje, como os produtos Sul América, a gente só tem os produtos com coparticipação, tá? Então, procedimento, temos lá as consultas médicas, atendimento pronto-socorro. Então, tudo que esse cliente ele realizar, né, ele tem aí um valor acrescido que vem no seu boleto. Claro que a qualquer momento o cliente ele pode solicitar e deve solicitar a relação de utilização
para qualquer tipo de comprovação, ele também pode fazer esse pedido, tá? Aí, no direto, adesão, nós temos aí um, uma porcentagem, né, no valor de evento de até 30%, e aí a gente acaba preferindo até falar sobre valores. Então, uma vez ele tendo uma consulta médica, e vem aí um acréscimo de R$ 30 no seu boleto. Dentro dos outros produtos, cada produto tem o seu valor de coparticipação, tá? Então, no direto nós temos 30%, R$ 30, no especial 75 e no executivo R$ 120, R$ 150, desculpa. Atendimento de pronto-socorro. Então, eu vou disponibilizar para vocês, Márcio e Fernanda, depois me dá uma lembradinha, a relação, tá? Das coparticipação também, para o consultor ele poder, de fato, consultar realmente, tá? Antes, às vezes, de passar para o seu cliente, tá? Tem também, hoje o valor maior é, de fato, quando a gente fala internações, exceto as psiquiátricas, tá? As terapias, elas também entram com participação. Então, tudo de fato que esse cliente ele venha realizar, tá? Na redução de carência, peraí, deixa eu ver que só uma coisa que eu vi só, eu te fiz uma pergunta com a menina. Voltou aqui para vocês? Tá funcionando perfeitamente, viu? Ah, Ok. tá. Ah, é porque tinha saído, pelo menos aqui para mim, né? Aí eu fiquei, não sei se vocês continuam vendo a apresentação? Sim, na tela redução de carências. Certo. Deixa eu voltar aqui que o meu saiu. Está parado na tela redução de carência, viu? Tá. Não, é que eu tava voltando aqui. Você já Peraí, consegue cadê? visualizar no seu computador? Sim, consigo. Pronto. Agora passa para frente, para trás, para ver se acompanha também. E aí depois pode dar continuidade. Uai, cadê você, gente? Aqui. Pronto, ele tá passando, tá? Voltou? Tá. Uhum. Quando a gente fala nas reduções de carência, né? Uma vez que esse cliente ele tenha, né, a possibilidade, dependendo do que ele venha de um plano oriundo, né, para redução dentro das congêneres, ele entra também como redução de carência, tá? Então, para que o proponente ele seja elegível à redução de carência, ele deve respeitar algumas condições. Aí vamos lá. O plano anterior contratado deve estar ativo ou ter sido cancelada no máximo 60 dias, que é diferente de alguns planos que nós temos, que são 30 dias, né? Ele deve possuir um plano de saúde da relação de operadoras congêneres, que a gente também vai informar aqui para vocês, que existe na nossa tabela também quais são essas operadoras congêneres, né? No período igual ou maior que 6 meses, para que ele possa ter a redução, seja, né, a redução parcial ou podemos dizer que total, mas sempre ele acaba passando parto ou pré-existente, ele tendo que cumprir. Deve possuir um período igual ou menor de 12 meses interruptos para ter a redução de carência indicada na tabela 2. Porque quando a gente fala da tabela de redução de carência, a gente tem tanto a tabela 1 quanto a tabela 2 para a gente se basear nessa redução, a qual o cliente vai entrar. Porque na tabela 1, o cliente, ele, no mínimo, né, tem que ter passado um período igual ou maior que 6 meses no plano anterior, para que ele entre na tabela de redução 1.
No caso do cliente, para entrar na redução de carência da tabela 2, ele precisa ter passado num período igual ou maior que 12 meses ininterruptos do plano anterior para ele ter essa redução de tabela 2, tá? Aí a gente vem para a tabela de redução de carência. Então, vocês observam que existe três, três, três colunas, né? Onde a primeira tem lá o prazo contratual. Esse cliente, ele nunca teve um plano, não teve um plano de saúde, não, nunca não, estou usando o termo errado. Ele não obedece mesmo os critérios, então ele vai entrar nos prazos contratuais, conforme essa tabela aqui na primeira coluna. Uma vez ele tendo igual ou maior que 6 meses no plano anterior, ele obedece a tabela 2, a tabela 1, mas a coluna é a 2. E na coluna 3, ele vai obedecer a tabela 2 na redução de carência se ele tiver 12 igual a 12 ou mais de 12 meses no plano anterior. Então, ele vai obedecer essa redução de carência. Então, ele sai aí de 15 dias, né, de que ele iria fazer a utilização de consultas médicas e consultas médicas ambulatoriais para 24 horas, né, para esse atendimento, seja na tabela 1 ou na tabela 2. Ele sai de 180 dias para internações clínicas, ultrassonografia com Doppler, tomografias para 160 para 60 dias na tabela 1 e 24 horas na tabela 2. Parto permanece independente, porque não reduz nem parto e nem lesão ou doença preexistente, como vocês também têm ciência, tá? Não serão reduzidas carências para proponentes que não se enquadrem, né, em algumas dessas condições. No caso, se o cliente ele é oriundo de planos cuja segmentação for diferente. Então, vamos dizer que ele veio de um plano somente hospitalar para um plano com a abrangência, né, com a segmentação hospitalar e obstetrícia, né? Ele não vai entrar, porque ele às vezes só vem lá como hospitalar. Ele precisa obedecer a mesma segmentação. Então, precisa ser tanto internações como. Tá me fugindo na mente a palavra que eu quero falar, sabe? Peraí. Sobre o que é que eu tento te ajudar Não, então, sobre a segmentação, se ela é ambulatorial, internações. Isso, eu não estava lembrando, ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. Obrigada. Então, o cliente ele precisa obedecer essa segmentação, tá? Cuja data também de pagamento do último valor mensal do plano anterior superar os 60 dias. Então, se ele realizou o pagamento do plano dele tem mais de 60 dias, ele também não consegue realizar ou entrar com a redução de carência, tá? E planos também que não sejam regulamentados. Então, ele também não consegue realizar ou entrar com a redução de carência e entrar nos prazos contratuais da primeira coluna aqui que vocês estão observando, tá bom? As operadoras congêneres, nós trazemos aqui para vocês, mas também vocês podem consultar no material. Aí vemos as datas de reajuste, porque como nós temos vários planos, né? Nós temos 4 planos aqui na Bahia, e fora ainda temos mais, como o clássico e o especial mais. Existe as datas para cada um deles, tá? Então, no direto nacional ou no direto Salvador, no direto nacional, janeiro de 2025, tá? No clássico especial ou executivo, também janeiro de 2025. Aí, as tabelas abertas, que é a Anaprolier, já acontece em julho de 2025, tá? Então, nas tabelas fechadas,
acontece os reajustes conforme está descrito, janeiro, o março, uma vez na tabela aberta na Prolies, seja a 001 ou a 002, o especial executivo acontece em julho de 2025. No material também, isso já vem nas descrições do material. De cada tabela de vendas vai ter lá a descrição de tabela da data de reajuste, tá? Talvez aqui não tenha ficado muito claro, mas lá vai ter essa descrição. Existe o reajuste anual, que é o financeiro, né? Por sinistralidade. Existe o reajuste de mudança de faixa etária, normalmente um prazo de 4 em 4 anos. E o reajuste, né, também, quando já é a data de aniversário da apólice, né, que a gente já tem isso determinado, como eu já trouxe aqui para vocês os meses. Quando o cliente ele escolhe vigência, ele está escolhendo a data de pagamento do seu plano. Então, nós atuamos com vigência 1º, 10 e 20. Então, os vencimentos do cliente fica todo dia 1º, 10 e 20. Sendo que, muitas das vezes, o primeiro boleto do cliente, isso fora a taxa de adesão. A taxa de adesão é sua, você faz a cobrança conforme melhor negociação entre você e seu cliente. Quando a gente fala do primeiro boleto, né, para pagar a operadora, a administradora, às vezes a gente coloca 10 dias, às vezes acontece 12 dias à frente, o primeiro boleto, mas os demais ocorrem de fato na data de vigência escolhida, tá? Existe a possibilidade tanto no boleto como o débito automático em conta corrente, conforme os bancos descritos aqui para vocês, tá? Uma vez esse cliente, só porque às vezes algumas pessoas perguntam, alguns corretores perguntam, eles não conseguem realizar hoje, até então, a alteração de vigência dele após o contrato dele implantado. Então, ele, vou ligar para a central e depois eu vou alterar a vigência. Não, não altera. Vigência, até então, não altera. A gente já vem pedindo isso nas nossas reuniões como melhoria, mas isso ainda não foi aprovado, tá? É questão contratual, uma vez esse cliente escolhendo a vigência dele, está escolhendo a data de vencimento. Agora, ele consegue alterar essa forma de pagamento. Então, se ele hoje tem interesse em colocar em débito automático, ele liga para a nossa central, no 4004-4400, e solicita essa alteração para débito, para boleto, né, ou de boleto para débito, tá? E essa foi a nossa apresentação de hoje. Não sei se vocês têm alguma. Vocês têm. Olá, Ed. Bacana, foi espetacular. Eu tenho aqui. Acho que eu tenho que interromper, né? Não, não, eu posso interromper aqui para você, tá tranquilo aqui. Já vou interromper agora. Dê só um minutinho, que eu tenho aqui Verusca, que fez algumas abordagens. Por que esses dois produtos só têm tabela fechada azul? A gente já explicou, foi a resposta que ela deu. Jaciara, essa coparticipação vem com quantos dias no boleto? Você já tirou? Que eu não sei se você já interrompeu. Você não consegue Ah, ver aqui ainda? Pronto, já não, tiramos. já consigo te ver, mas é que eu não sei como aparece aí para você. Olha, é, depende muito de como isso vai chegar, ou quando isso vai chegar para a gente, né? Essa cobrança ela pode acontecer em 30, 90 dias após a realização, mas também podendo ter essa cobrança, se eu não me engano, a cobrança pode acontecer até Verdade. 24 meses É, após a realização que a gente teve da isso Copart. Foi que uma que situação aconteceu? A mesmo. gente até teve uma situação dessa, né, que a Qualicorp, em um dado momento, cobrou clientes com a participação de anos anteriores. Isso não é comum, Não, não ok? é. Eu até preciso ver na Agência Nacional de Saúde o que a agência preconiza sobre esse tema. Mas trazendo para o dia a dia prático, a coparticipação, e eu informaria assim para os meus clientes, faço isso, eu digo a ele que ela pode levar até 3 meses
para ser cobrado. E por que 3 meses? Porque às vezes você vai numa clínica, assina uma guia, aí essa guia vai para a operadora às vezes glosa, devolve aquele pagamento por uma Isso. aí volta de novo. Às vezes leva 3 meses para essa conta ser paga. E só quando ela é paga é que a Qualicorp pode cobrar do consumidor, beleza? Então, no geral, as coparticipações elas ocorrem dentre os 3 meses após a realização do procedimento. Lembrando que pode ter casos a Qualicorp deixou, e aí eu vou falar isso equivocadamente, de cobrar coparticipações no passado, e depois lançou aí a cobrança para alguns consumidores, e efetivamente eu acho que tem essa cláusula no contrato que trata dos 24 meses, e aí por isso, teoricamente, ela estaria respaldada. Mas, em média, respondendo já se sua pergunta, 3 meses, essa coparticipação ela pode ser, deve vir na fatura, no boleto do consumidor. Uma outra pergunta de Soleide, Ed, é o seguinte: antes de fazer a pergunta de Soleide, eu queria te dizer primeiro, lhe dar parabéns. Foi muito legal você ter falado, esclarecido as dúvidas sobre as entidades, a Prole 1 e 2 e demais entidades. Uma outra coisa foi bacana ver, é importante o corretor falar sobre os diferenciais dos produtos para o cliente, os diferenciais do produto especial e do executivo, foi bacana também, que eu vi que você trouxe, enfim. Além de um monte de outras coisas importantes aí que você esclareceu e foi bem direta nesse sentido. Eu tenho essa pergunta aqui de Soleito que diz o seguinte: esse direto Salvador, se o cliente estiver em São Paulo, passou mal, tem atendimento de urgência e emergência? Tem, sem dúvida. Perfeito, eu já estava aqui dando spoiler na minha cabeça aqui, mas tem falhadinho, você ia falar alguma coisa. Não, é que eu vou. É porque, como tem outros estados também que vendem um direto, eu vou relacionar os estados que têm a comercialização do direto. Uma vez esse cliente, ele estando nesses estados que também comercializam, o atendimento, ele não é só de urgência e emergência, tá? Por exemplo, Distrito Federal, São Paulo, e se eu não me engano, tem mais 3 estados. Então, assim como o Ampla, o cliente ele tem atendimento em todos os estados, né, de comercialização, tanto de urgência e emergência, internações e afins, no direto da mesma forma. Agora, sim, então não são, às vezes, todos os municípios daquele estado, né, que é mais limitado, mas o atendimento de urgência e emergência, ele é nacional. O que Ed está dizendo é que, por exemplo, na cidade que tiver direto Brasília, por exemplo, né, você vai poder utilizar de uma forma até mais ampla naquele sentido. Correto. Verusca, se eu não estou enganado, talvez a Diane possa me ajudar e contribuir, não é atendimento das 12 primeiras horas só, não. Ele está, por exemplo, em São Paulo, aí foi atropelado, precisou ficar internado 3 dias, ele vai ter cobertura, correto, Ed? Isso, correto. Entendeu? Então, urgência, emergência, vítima de acidente pessoal, coisa desse tipo, não é só sobre as 12 horas. Ele não vai poder agendar uma consulta para ir fazer em São Paulo. E nem internar, vou fazer um, sei lá, um Procedimento em São Paulo. procedimento de hérnia, que é eletivo, né? Não. Ed, olha, eu sei porque que a gente não está aqui lotado de perguntas, que foi muito esclarecedor sua abordagem, muito tranquila, leve, técnica, foi ótimo. Eu só tenho a te agradecer. Eu queria só aproveitar esse minutinho para fazer uma abordagem. Eu, assim, proibi não, porque eu não tenho esse poder, mas eu pedi com muita educação aos inovadores que a gente não abordasse outros produtos e focasse. E eu fico muito feliz que a gente conseguiu efetivamente fazer isso. Mas eu queria ouvir só de você rapidamente se como que a gente tem visto um volume muito grande de pessoas. São dois aspectos, dois problemas que a gente está tendo, e eu não posso perder a oportunidade de estar com os Uhum. inovadores e perguntar isso. São dois problemas. Um deles é muito relacionado à utilização do produto Blue Now, ou São Rafael, ou no Mater Dei. Tem alguma novidade? Aí eu queria ouvir de você, Márcio, não, o cenário é esse, ou a gente não tem novidade nenhuma, o produto está na rede e tal. A gente tem alguma novidade, sobretudo porque tem uma administradora específica que acabou de anunciar que estaria tirando o produto, o Hospital Mater Dei de sua rede no produto da Blue. Então eu queria saber de ti, falando especificamente de Blue nesse momento. Eu tenho uma pergunta da Ampla também.
Tem alguma novidade sobre hospital, atendimento, suspensão, alguma Olha, novidade? eu acho que é já algo que a gente já tem, né, um tempo. Eu sou bem transparente mesmo no que eu tenho que falar para você, como meu parceiro, para os corretores, como parceiros também, né, que eles trazem a venda, os números. A operadora, ela não se posicionou com a Qualicorp, com a informação de que haverá suspensão, seja no São Rafael, seja em qualquer hospital. Mas, de fato, nós estamos recebendo, sim, alguns áudios, né, de colegas, de corretores, com a informação de que o atendimento através do NAU não está ocorrendo no Hospital São Rafael, tá? A gente levou isso para a operadora, esses áudios, e eles ainda não nos posicionaram, né? Eles disseram que iam fazer a verificação, que algumas situações eles estão fazendo as liberações por telefone, né? Às vezes o cliente entra em contato, tá no local, às vezes o cliente entra em contato e aí essa liberação acontece. Só que aí o que a gente falou para o cliente, imagina, o cliente está lá passando mal e ainda tem que entrar em contato com a operadora, né? Realmente é chato, né? A gente sabe que a pessoa já está ali com uma situação e ainda assim ainda ter que ligar para o hospital. Então a gente pediu para que a operadora se posicionasse e vou aproveitar assim que concluir aqui, passar mais uma vez que a gente tem um, um grupo com eles, né, para que eles possam mais uma vez possam realmente se posicionar, falar, trazer evidência, né, para a gente. Mas nesse momento o cenário é esse: o atendimento no São Rafael está sendo liberado conforme o cliente entrando em contato com a operadora para que a liberação ocorra. Como eu tive também uma situação num dos hospitais em Feira de Santana. O cliente ele precisou ligar para a operadora para que a operadora fizesse a liberação desse atendimento. Ok. A gente também tem experimentado essas mesmas queixas, eu só queria ouvir de ti. Eu vou lhe pedir que tão logo você tenha retorno disso, nos posicione, vai nos ajudar muito. Uma E outra. assim, e a gente pede mesmo até para uma questão de ajuda em algum momento de vocês, do cliente, né, ligar para a operadora, é, seja a gravação nos encaminhar as evidências em prints, em áudios, para que a gente possa ter realmente, né, o, o retorno desse cliente, assim, a insatisfação do cliente, e dizer assim, ó, olha só, o cliente que está falando, mais uma vez e tal, para que eles possam serem mais rápidos em entrar em contato com o local e ajustar o que tiver que ser ajustado, né? E poder nos posicionar. Então, já te peço, você, Márcio, Fernanda, as meninas, que passem para a gente essa formalização e áudios e imprints para que a gente possa passar para a operadora, porque isso também fortalece, né? Uma outra coisa eu queria pedir a ajuda de Fernanda, não sei se Fernanda está me ouvindo bem aí. Fernanda, Então, sim. ontem a gente teve uma demanda de um cliente específica que falava sobre a rede da Ampla. Primeiro, pelo que me parece, a Ampla não tem um Hospital Mater Dei, correto? Em nenhum dos seus produtos. Isso. Pronto, então a gente não tem o Mater Dei em nenhum dos produtos. Dentro daquela abordagem da cliente, ela perguntava o seguinte: se eu tiver o produto Ampla, eu posso ser atendido no ambulatório do São Rafael? Você tem essa resposta para a Qual gente? é, assim, o cliente hoje, Depende. se ele, hoje o cliente, ele tem atendimento no São Rafael a partir do plano 600. Pronto, mas ele tem atendimento urgência, emergência e ambulatório? Não são todos os ambulatórios, tanto que quando a gente faz a divulgação do, do material, né, em atendimento, vou até já deixar aqui para vocês, ó. É porque, desculpa interrompendo, Pode falar. na rede credenciada da ANFA, lá informa, Hum, quando a gente faz a pesquisa de acordo com o plano, clínica, aparece o São Rafael.
E aí lá tem prestador, clique para verificar as opções de atendimento. E lá ele informa que é urgência, emergência, cirurgias e inclusive também a parte eletiva de consultório barra clínica. E ainda tem as especialidades de atendimento para o São Rafael. Inclusive, Fernanda ontem ligou, não foi, Nanda? E tentou E agendar no São Rafael e conseguiu agendar no ambulatório, tá? Eu estou perguntando isso que eu tenho visto que tem surgido cada vez, tem ficado cada vez mais latente esse tipo de dúvida, de questionamento, tanto de clientes e de corretores. Por isso é que eu aproveitei aqui para abordar isso. Se depois você tiver algum material ou alguma informação para a gente poder socializar de forma ampla aí para o time, seria bacana, viu? Porque a gente está tendo essa dificuldade em dizer o cliente se ele é atendido ou não no ambulatório do Hospital São Rafael, se ele comprar o Ampla 600. Certinho? acho Acho que, que travou, Ed. eu acho que ela não está ouvindo a gente, não. Eu tenho só mais uma. Acho que ela está voltando aqui. Como ela travou, eu vi aqui, inclusive, uma pergunta de Verusca. Verusca falava sobre o START. Acho que a Diane está me ligando aqui, deixa eu atender ela. Oi, Ed. Tá, tudo bem. Eu vou, eu vou finalizar aqui e o que tiver de novidade a gente já fala. Eu vou finalizar aqui contigo. Se você conseguir voltar até eu finalizar, ótimo. Se não, tá tranquilo. Tá. Se der, passa essa aí, ok. Tchau. Tá. Eu vi Verusca perguntando aí em algum lugar, eu acho que ela me mandou no direto aqui, e o Start também. Caramba, eu li isso aqui agora e não tô achando, enfim. O Oi, produto. Márcio. Oi, Verusca. Eu apaguei para não gerar, não sei, né? Como você Sua mesmo dúvida? falou, mas Eu vi. já que você tocou no assunto, eu tive vários clientes com várias reclamações, entendeu? Do Start, não foi do Now. Aproveitando, eu quero que você verifique isso, se tem limitador de atendimento eletivo de consulta, tá? Eu falo uma consulta normal. E o Hospital da Bahia, uma cliente PME, foi ao Hospital da Bahia, quando chegou lá foi barrada, e só foi atendida porque o cara se sensibilizou e abriu uma exceção. E eu mesmo liguei, isso foi no domingo, e disseram que só estavam atendendo casos crônicos pela Blue, Entendi. certo? Eu tenho É, visto, eu tenho visto isso na CAM. Já ouvi isso no Hospital da Bahia, Mater Dei, gente que está precisando, que o hospital chega a dizer ao cliente, você liga para lá e peça autorização. E a gente tem recebido algumas ligações de clientes querendo algum telefone de contato com a Blue. Então, assim, eu abordei isso aqui, esse não é o canal, nem o canal, nem um caminho para a gente conseguir resolver essas questões. Eu só fiz trazer isso e eu vou pedir muito a Diane que o que tiver de informações acerca dessas Uhum. populações relacionadas ao atendimento da rede da Blue, nos mantém informados, que eu estou percebendo que esse negócio está tomando um volumezinho já um pouco maior do que eu deveria, né? Eu estou vendo muitos clientes, muitos corretores falando sobre essa história de fui na CAN, não consegui ser atendido, a ponto de, por exemplo, pedir que o cliente entre em contato e peça autorização na Blue, que só vai atender desse jeito. O Perus que acabou de trazer um caso aqui que o funcionário do hospital se sensibilizou e só por isso foi atendido, enfim. Mas eu vou lhe pedir, Érico, que se tiver de informação, por favor, socialize com a gente para que a gente consiga. Nós tivemos esses dois de segunda e terça-feira foram dias assim que a gente parou mesmo aqui, todos os gestores, a gente teve reunião com a diretoria e a gente levantou todas as nossas questões, assim mesmo, de dores, né? Montamos todo um slide de nossas dores, do que representa cada produto de vendas para a gente. E trouxemos de fato, falei, ó, com o Bozo, né? Falei que é o nosso diretor. Estamos com essa situação, porque não é de agora, né? Já percorre alguns dias, e ele disse que estaria tratando com a operadora. Acredito que ele deve estar
em reuniões, porque a nossa última reunião foi na terça-feira, pela manhã, e, e foi praticamente parte do Nordeste, né, que vende Blue, foi essa, pontuou, né, essa dor referente à rede credenciada, que agora como eles não estão com o Gama, né, então eles precisam se posicionar e tal, qual é a nova rede de fato deles, e eu espero e vou levar para o EDS agora. Terminei agora um treinamento e, de fato, os corretores me trouxeram. Agora, eu preciso também, como a Verídica teve essa situação, registra, pede ao Evidência. cliente a evidência, se tiver protocolo, se tiver print, encaminha para a gente o áudio, até o áudio do cliente mesmo, aborrecido, chateado mesmo. É esses áudios mesmo que a gente precisa para poder passar e subir, porque de fato aqui não é o canal, mas assim, a gente está aqui para tentar ajustar, né? Levar para eles também de uma forma mais rápida para perceber, para estar incomodando eles mesmo, ó, aqui, ó, e todo dia se puder fazer isso, eu vou tá fazendo assim. Ok. Ed, obrigado. Foi muito bacana, muito proveitoso esse nosso bate-papo. Você, como sempre, é um profissional que cada dia melhor, trazendo as informações de forma clara, com entendimento, cortês, isso é muito bacana. Queria agradecer os inovadores que estão aqui, aqueles que entraram depois, Jessé, Pedro, Marcela, Sérgio Nascimento, enfim, alguns outros que entraram aí depois, os que eu já falei. Um grande abraço, Ed, obrigado, Eu muito que obrigado. agradeço. Obrigada também, inovadores. Vocês, de fato, fazem a coisa acontecer. Obrigada pelo apoio de vocês. E porque, assim, a gente, de fato, está vivendo um momento muito difícil e que vocês também não deixam, né, não deixam de segurar a nossa mão. E isso é bacana também, essa troca, essa parceria, que mesmo momentos bons, que já tivemos um leque de produtos, né? Temos produtos bons, de fato, dentro de casa, só precisamos de ajustar como eu falei já para o EDS, para o Buzo, e se vocês também tiverem sugestões, nós estamos também aqui para ouvir vocês e levar adiante para que a gente traga sempre a melhoria para todos vocês. Então, muito obrigada também pela parceria, pela ajuda do dia a dia, as meninas, como sempre, maravilhosas também. Obrigada, obrigada, Márcio, Elma, e tamo junto, corretor. Jane, Oi, Serginho. bom dia a todos. Bom dia, Não, meu de- amor. não deixa aberto sugestões, porque nós temos diversas sugestões e acho que não vai resolver não, tá? Volta a Rede Gama. Não, mas é isso. A sugestão, às vezes, Sérgio, eu sei que parece que tem vem aquele sentimento de eu estou às vezes fazendo uma sugestão, mas parece que eu não estou sendo ouvido. Mas não, é Uhum, porque tem processos sei. que de fato eles demoram um pouco mais do que outros, Uhum, né? Então assim, a isso. gente a gente que é da rua, a gente que é comercial, a gente que está ali no dia a dia com o cliente, a gente quer as coisas imediatas, porque o cliente muitas vezes não Isso, espera, isso. está conversando com a gente aqui, tratando uma negociação conosco, mas está tratando negociação com outro corretor também. Então, às vezes, aquele que trouxe a informação mais rápida, podemos dizer, é o que leva o cliente, mas não distante disso, a nossa diretoria hoje, ela está muito mais nos ouvindo, né? Quando a gente, como Que bom. gestores, nós chegamos para eles e falamos assim, olha, nós estamos com essa situação, o nosso parceiro Inovar, eles nos trouxe dessa forma. Então, assim, sempre quando eu faço questão, quando o nosso gerente está aqui, de levar lá, para levar para o Márcio, para ele bater um papo, porque aí Márcio já traz a visão dele. E é o que vocês estão na ponta, é vocês que sabem o que o seu cliente quer. Né? Mas tem coisas que não é de fato imediato. Eu gostaria muito, não assim como, mas Uhum, eu digo para vocês, eu, com sinceridade, eu acredito que vocês conseguem sentir isso, porque energia a gente sente, né? Não é de boca para fora, né? Eu quero que realmente as coisas que a Ampla, sabe, bomba em vendas, que a gente melhore os nossos produtos, e é o que a gente leva assim para nossa diretoria, que eu sei que é o que vocês que fazem vocês também levar o pão, né, para a mesa de vocês. Então, é o que faz a gente levar, é o que eu que faço levar também para minha mesa. Então, estamos aqui para nos ajudar, não tenha dúvida disso. perfeito, você é show.
Obrigado, Ed. Beijo. Tchau, inovador. Beijo Um no abraço. coração, um abraço, Tchau, gente. Obrigada, Tchau. gente. Bahia. Um abraço. Beijo.